dia, turma! Tudo bem? Vamos iniciar aí mais uma semana de aula. Hoje com o material aí dos pronomes relativos, tá, gente? Vale lembrar aí que os pronomes, eles são fundamentais, tá? Porque eles sempre vão estar retomando o nome, fazendo referência, tá? A alguma palavrinha de uma oração anterior, tá? A gente estudou aí as orações coordenadas e as orações subordinadas e a gente viu quanto que o pronome relativo, ele é importante, né, na ligação, tá? Nesse elo entre essas duas orações, né? Para que não fique uma coisa repetitiva e para dar um significado, é importante aí o pronome relativo, ele aparecer, tá? Aí eu coloquei uma definiçãozinha breve para vocês, esse material vai estar disponível sempre lá no Class, tá? Tudo que a gente discute aqui em aula, para ficar melhor exposto para vocês, sempre vai estar disponível, ok? Bom, então a gente tem aí as palavras, tá? Que fazem parte dos pronomes relativos e o porquê. Elas vão estar sempre uma palavra, tá? Os pronomes relativos em si são uma palavra que sempre vai estar fazendo referência, como eu falei para vocês, a uma palavrinha de uma oração anterior, tá? E ao mesmo tempo inicia uma nova oração. Então, ele vai estar bem ali, entre uma oração e outra, tá? Eles vão estar se relacionando com o termo antecedente e servem de elo, tá? De uma oração subordinada para uma nova oração subordinada, certo? Então, vamos para as classificações desses pronomes relativos, tá? Os pronomes relativos, ele vai existir uma classe que vai estar dizendo que eles vão ser variáveis e invariáveis, tá, gente? Os pronomes relativos invariáveis, aí a gente vai ter que, quem, onde. Então, esse tipo de pronome aí, se vocês observarem, eles não variam. Eles sempre vão permanecer com a mesma estrutura, tá? Eles vão ser sempre dessa forma, independente de singular, plural, tá? De feminino ou masculino, tá? Então, a gente vai para os pronomes relativos variáveis, o próprio nome já diz, né? Variáveis, que varia, tá? Aí a gente tem o qual, a qual, os quais e as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanto, quantos, quantas. Então, vocês conseguem observar aí que, diferente dos invariáveis, os pronomes que são variáveis, eles vão mudar aí de acordo com o singular, plural, né, que é o número, e também com o feminino e masculino, que seria o gênero. Então, por isso que ele é chamado de variável, tá? Porque ele vai se adequar aí ao gênero e ao número. Aí a gente vai dar um exemplo dos pronomes relativos para que vocês possam entender, tá? Qual a funcionalidade dele na oração e por que eles são tão importantes. Olhem só. Temos uma oração simples, tá, gente? Este é o museu. Eu visitei o museu. Então, quando a gente coloca o pronome relativo, nós temos duas orações aí. Vocês conseguem perceber? Este é o museu e eu visitei o museu, né? Duas orações. Só que existe uma palavra aí que está se repetindo muito, que seria quem? Museu, né? Temos duas orações com duas palavras. Quando a gente junta tudo, fica algo repetitivo, né? Aí, quando a gente coloca o pronome, o que acontece? Olha só, este é o museu que eu visitei. Observem que esse que aí, que vai ser um pronome relativo, ele se refere a que termo aí? Qual foi o termo que foi tirado e colocado aí o pronome relativo? O museu, né? Então, ele volta, tá, ao museu da primeira oração. Este é o museu. Quando ele vai para a segunda oração, ele introduz o quê? Que eu visitei, para que eu não possa dizer eu visitei o museu, tá? Para que não se repita aí. Conseguem compreender? Ok.
Aí temos outro exemplo. Eu comprei a blusa. A blusa é amarela. Vocês conseguem perceber aí que quando eu digo eu comprei a blusa e a blusa é amarela, eu estou repetindo quem? Aí, blusa, né? Vamos colocar um pronome relativo para ver como é que fica? Olha só. Eu comprei a blusa que é amarela. Olha o que aí aparecendo, né? Então, quando a gente faz isso, a gente tira, né, o blusa da segunda oração, introduz o que faz relação à blusa da primeira oração, para que não haja uma repetição desnecessária, o que aí aparece, certo, gente? Então, é bem simples, né? E vocês percebem que é bem importante nessa construção do que. Aí nós temos aí, ó, os antecedentes com os quais os pronomes relativos se relacionam, tá? Com quem ele pode estar se relacionando. Quando eu falo de antecedentes, que vem antes, tá? Eles podem estar se relacionando com um substantivo, com um pronome, com um adjetivo, com um advérbio ou com uma oração, como a gente já estudou, tá? Através da utilização dos pronomes, evitamos, sobretudo, a repetição dos termos da oração, sendo fácil a gente fazer essa relação e sintetizar ou resumir, tá? Então, a gente tem aí o uso dos pronomes relativos, tá? Que os pronomes relativos, eles apresentam o uso em diferentes formas, tá? Devendo sempre ser usado conforme a ideia que ele quer se transmitir. Quando a gente estava estudando as orações subordinadas, a gente viu isso muito presente, né? Eles podem ser precedidos de uma preposição, tá? Conforme a regência verbal dos verbos. Então, de acordo com o verbo, ele pode sim vir introduzido por uma preposição, tá? O pronome relativo que, tá, gente? O pronome relativo que, ele é o mais utilizado aí, sendo considerado um dos pronomes que diz assim, que ele é universal, tá? Ele vai estar se referindo às coisas ou às pessoas e podem ser substituídos por quem? O que? Ele pode ser substituído aí por o qual, a qual, os quais e as quais, tá? Além disso, pode apresentar precedido pelos pronomes demonstrativos a, os e as, tá? Exemplo, acabei de lavar o vestido que estava sujo de tinta, tá? Já nem sei o que faço. Então, o que aí ele faz essa relação de sentido entre as orações e não permite uma repetição desnecessária, tá? O pronome relativo quem, tá? O pronome relativo quem, ele vai estar se referindo aí somente às pessoas, tá? Nunca a coisas. Então, coloquem isso em mente. Toda vez que eu tiver o pronome relativo quem, ele sempre vai estar fazendo referência a pessoas, tá, gente? Olha só. E eles vêm sempre antecedidos de quem aí? De preposição, tá? Quando tem um antecedente explícito. Exemplo. Este é o garoto a quem sempre amei. Então, observem que quando eu falo a quem, eu me refiro a alguém, né? Ao garoto, certo? Esta professora de quem você falou, quem? Tá fazendo referência a quem? A professora, não é isso? E os pronomes relativos onde, tá? O pronome relativo onde é utilizado principalmente para indicar aí um lugar, né? E aí ele pode ser substituído por em que, no qual, na qual, nos quais e nas quais, tá? E pode ser utilizado juntamente com preposições, formando as palavras aonde e donde, tá? Para transmitir noções de movimento. Então, sempre surge essa duvidazinha, né? Professora, onde e aonde? Então, toda vez que eu falar onde, tá? O pronome relativo onde, eu tô me falando a um lugar específico. E aonde, com a preposição, tá? Aonde, gera um lugar em movimento. Aonde você vai, tá?
E eu dei exemplos para vocês aqui. Este é o apartamento onde vivi quando pequena. O hotel onde ficamos era 5 estrelas, tá? Então, observa que o apartamento onde vivi, lugar fixo, né? Você não mora por aí se mudando. No seu caso, não vive em movimento, ela tem um lugar fixo. Então, apartamento onde vivi quando pequena. Então, indica um lugar fixo, tá? O hotel onde ficamos era 5 estrelas, percebem também? Que onde aí o hotel permanece lá naquele mesmo local fixo, tá? O pronome relativo, qual? O pronome relativo qual, ele vem sempre antecedido, tá? Por um artigo. A qual. A quais, os quais, tá? Emprega-se principalmente depois de preposições com 2 ou mais sílabas, ou depois de locuções prepositivas, ok? Exemplo. Li um livro sobre o qual nunca tinha ouvido falar. Nada. Então, quando você diz o qual, faz referência a quem? Ao livro, tá? Pensei nisso naquela noite da tempestade, durante a qual não conseguia dormir. A qual, o quê? A noite, né? A noite de tempestade. E aí a gente vai ter também o pronome relativo quanto, tá, gente? O pronome relativo quanto aparece principalmente depois dos pronomes indefinidos. Tudo, tanto, tantos, tudo quanto, todos quantos e todas quantas, tá? Exemplo. Comprei tanto quanto for preciso, tá? Ele não fez tudo quanto havia prometido. E a gente passa para os pronomes relativos cujo. O pronome relativo cujo, ele vai aparecer aí, tá? Majoritariamente, na maioria das vezes, entre 2 substantivos, tá? E transmite uma ideia de posse. E aí ele pode ser aí do qual, da qual, dos quais, das quais, de que, de quem, tá? Então, esse pronome aí deve concordar sempre com quem, pessoal? Com o gênero, número da coisa que está sendo possuída, tá? Cujo para o masculino, cuja para o feminino, cujos ou cujos quando está se tratando de plural, tá? E aí a gente tem os exemplos, tá? Preferem atletas cujo condicionamento físico está excelente. Então, esse cujo aí faz referência a quem? Ao condicionamento, tá? Escolheram os alunos cujas notas foram exemplares. Então, cujas está fazendo referência, tá? A notas, que está no plural, tá? Pronomes relativos indefinidos ou sem antecedentes, tá? Que não tem preposições ou artigos, ok? Os pronomes quem e onde podem ser utilizados numa frase sem um antecedente, pode estar ali sozinhos, tá? Apresentando um valor absoluto. Nessas situações são chamados de pronomes relativos indefinidos ou de pronomes relativos sem antecedentes, ok? Então, eu tenho: quem copiou na prova foi aprovado, né? Fique onde você for feliz, tá? Pronomes relativos e orações subordinadas adjetivas, tá, gente? A gente já estudou as adjetivas e viu aí como que é comum nós termos a presença desses pronomes relativos, tá? Os pronomes relativos que introduzem aí uma oração subordinada e por isso exerce uma função sintática na frase, tá? As orações subordinadas, elas completam o sentido e depende de quem? Da oração principal, né? E as orações subordinadas, principalmente as adjetivas, tá? A gente viu aí que a maioria delas é introduzida, tá? Pelo pronome relativo que, não é isso? Exemplo: o leão, que é um animal selvagem,
atacou o domador. Observam que é aí que faz a relação de construção aí entre uma oração e outra, faz a ponte. Toda comida que é fresca é mais saborosa. Vocês conseguem observar aí também essa ponte do que, né? Então, a gente tem outros tipos de pronomes também, tá, gente? Olha só, já estamos estudando a classe dos pronomes, tá? E vale ressaltar que além dos pronomes relativos, existem outros tipos de pronome, outras classificações, tá? Exemplo, a gente vai ter os pronomes pessoais, né? Que vai ser eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, não é isso? Mim, ti, li, si, o, a, você, tá? Quando tá sempre fazendo referência aos pronomes pessoais, tá? E aí, lembrando que os pronomes pessoais, eles vão estar aí quebradinhos em dois tipos, né? O jucado reto e o jucado oblíquo. Os pronomes possessivos, tá? Que indicam ideia de posse, meu, minha, teu, tua, nosso, vossa, tá? Seu. Pronomes demonstrativos, tá? Que demonstram alguma coisa. Aí a gente tem este, esse, aquele, isso, isto e aquilo, tá? Os pronomes interrogativos, que, quem, qual, quanto, tá? Pronomes indefinidos, como a gente viu aí, alguém, algum, nenhum, muito. Então, definido, como o próprio nome está dizendo, ele não tem aí definição, tá, pessoal? Olha só. Então, durante a aula aí, vocês vão solucionar essa atividade, tá? Essa atividade aí, ela só vai ser aceita até o fim da aula, tá? Porque ela é pequenininha. É só vocês observarem bem direitinho, tem poucas questões. E aí, vocês irão responder agora, durante esse período de aula. Nós temos ainda mais uma aula e meia. E a gente vai tirar a dúvida daqui a pouco. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente vai responder ela juntinhos, tá? Responder não, corrigir, ok? Então, espero que a aula tenha sido proveitosa. Qualquer dúvida, vocês já sabem, eu vou estar aqui agora, nesse exato momento, respondendo todas as dúvidas de vocês, tá? E eu corrijo daqui a pouco essa atividade com vocês. Mas primeiro vocês precisam fazer, tá certo? Então, um abraço e até a próxima aula.